Graça e paz, povo de Deus, nós estamos dando início à nossa EBD Online, a nossa novidade para esse ano. E nós estamos na segunda aula falando sobre a Reforma Protestante. Ainda falaremos sobre a Reforma Protestante, porque é um assunto de bastante abrangência, é um assunto muito importante. E eu dei na aula passada, uma introdução sobre a Reforma Protestante. Falei da Reforma Protestante no século XVI, falei da saída da Idade Média, falei dos conflitos da Igreja Católica com algumas pessoinhas, algumas galerinhas, e não foram poucos conflitos. Mas hoje nós falaremos sobre a Igreja Medieval. Onde a Igreja Medieval falhou? A Igreja Medieval falhou? Antes de responder essas perguntas, nós estamos bem chiques, então roda a vinheta. Povo de Deus, a igreja medieval falhou e falhou vergonhosamente. O que era para ser a grandeza da igreja católica se tornou na pior tragédia da igreja romana. Pois é. A igreja católica tinha dois fatores que proporcionaram a decadência dela, que era a autoridade que ela tinha e as riquezas que ela guardava. Pois é, na aula passada eu falei sobre isso. E se você não assistiu a aula passada e está perdido aqui nesse vídeo, não fique preocupado. Corre para a descrição desse vídeo, vai ter um link que vai te levar direto para a primeira aula. Você assiste e depois corre para esse vídeo para poder entender mais um pouquinho sobre o que nós estamos falando. Bem, recado dado. E aí eu preciso dizer para você que quando a Igreja Católica ela se tornou na autoridade máxima e tinha as riquezas, ela se tornou uma igreja egoísta e avarenta. Fora a imoralidade que tomou conta, a moral da Igreja Católica e a vida espiritual está bem baixa, como eu falei, a Igreja Católica tinha alguns probleminhas com alguns sacerdotes que eram corruptos. E eu estou falando no mais alto clero, na mais alta cúpula. Pois bem, com isso a Igreja Católica também falhou com o povo. Eu estou falando da Idade Média, estou falando do século XII, e naquela época o povo estava crescendo de uma maneira grandiosa e não estava tendo assistência devida que os sacerdotes deveriam dar. E quando tinha assistência, o povo era simplesmente enganado. O povo era enganado porque recebia um evangelho superficial, um evangelho raso e um evangelho cheio de superstições. Lembra na aula passada, você que já foi lá correndo, viu a aula passada e voltou para esse vídeo e está entendendo que eu estou falando sobre as superstições? E você que assistiu o vídeo da aula passada, entende quando eu falei sobre as peregrinações, sobre a crença no purgatório, sobre um monte de coisas? Era esse evangelho que era pregado para aquele povo naquela época, daquele século. Era pregado para eles este evangelho e os sacerdotes que administravam ou ensinavam esse tipo de evangelho era um sacerdote corrupto e imoral. Não tinha base para poder ensinar e mesmo assim ensinava. Com tudo isso acontecendo, a saída, como eu falei na aula passada, da Idade Média e a entrada na Idade Moderna trouxe algumas transformações, como eu disse na aula passada, ideias, posicionamentos, mas também trouxe transformações para a igreja, para a religiosidade da época. E aí eu vou entrar no personagem que, como eu disse, que foram chamados como pré-reformadores, e hoje nós falaremos sobre John Wycliffe. Esse cara, esse teólogo, ele era professor da Universidade de Oxford, como eu disse, teólogo. Ele tinha o conhecimento da palavra e começou a ter os seus posicionamentos e começou a ter as suas indagações
sobre a Igreja Católica. John Wycliffe era contrário à hierarquia eclesiástica. Ele acreditava que o sacerdote não precisava esbanjar riqueza. Ele não precisava ter uma riqueza exacerbada. Ele não acreditava nisso. Ele acreditava na pobreza, no sentido de que eu não preciso ser rico para poder falar desse evangelho. Eu preciso falar desse evangelho simples como ele é. E começou a dizer que a Igreja Romana precisava ter uma limpeza nos clérigos imorais. Ele acreditava que a corrupção dessa igreja vinha através das propriedades que essa igreja tinha. Então, no pensamento dele, fazendo aquela limpa na galerinha da pesada, tirando essa galerinha que não trazia um evangelho correto e despojando as propriedades, eliminaria a boa parte da corrupção da igreja. Mas não era só isso que John Wycliffe batia de frente com a Igreja Católica. O que mais que John Wycliffe batia de frente? Quais eram os posicionamentos que ele não tinha vivência ou não acreditava naquela vivência? Os dogmas que a Igreja Católica tinha para aquela época. John Wycliffe chegou a dizer que o Papa da vida do cristão era Cristo. Ou seja, a autoridade na vida de um crente não era uma outra pessoa. A autoridade na vida do crente era a Bíblia. A única autoridade. Ou seja, aquele que é a única autoridade na vida do cristão era simples e puramente Cristo. Outras coisas também que trouxeram dificuldades entre John Wycliffe e a Igreja Católica era ele se opôs ele se opôs com os dogmas da transubstanciação. Aí você lembra agora o que é transubstanciação? Lembra que quando a gente está na nossa igreja e tem o nosso memorial, né, a nossa ceia, a Igreja Católica acreditava literalmente que o corpo e o sangue de Cristo é que estava ali presente nesse memorial. E para John Wycliffe, através das leituras da palavra de Deus, não. Ali o corpo de Cristo e o sangue de Cristo era simbólico, o que nós cremos. Era algo espiritual, era por meio da fé. Aquele memorial, o memorial que nós temos, que é a nossa Santa Ceia, John Wycliffe acreditava que era por fé. Por fé, ele acreditava que aquele pão era o corpo de Cristo. E por fé, ele acreditava que o sangue naquele copo que nós bebemos, que é o suco ou o vinho, era o sangue de Cristo. Ao contrário da igreja, que acreditava literalmente que era uma transubstanciação. Literalmente estava comendo o corpo de Cristo, literalmente estava bebendo o sangue de Cristo. E aí começou a despertar em John Wycliffe que o povo padecia pela falta de conhecimento das Escrituras. E aí ele se despertou para escrever e traduzir a Bíblia para o inglês e foi conhecida como a Bíblia de Wycliffe, né? Na tradução do inglês, ela é conhecida como a Bíblia de Wycliffe. E aí, encerrando a nossa aula, eu espero que você tenha entendido que o posicionamento de John Wycliffe foi contra alguns dogmas, ou que nós chamamos hoje em dia ventos de doutrinas, que ele não concordava, não puramente porque ele não concordava e pronto, acabou. Porque ele tinha base bíblica para acreditar que não era esse vento de doutrina que a Igreja Católica tinha, que eles deveriam acreditar e acreditar sem ler. Por isso, ele se posicionou e traduziu a Bíblia para o inglês
a Bíblia de Wycliffe, como eu disse, que foi conhecida. Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu espero que você tenha conseguido mensurar um pouquinho sobre a grandiosidade que foi a Reforma Protestante. Eu espero que você tenha conseguido entender as dificuldades que a Igreja Católica estava tendo. E eu deixo uma perguntinha para você. John Wycliffe disse que o Papa do crente era Cristo. Na linguagem menos elaborada, ele quis dizer que a única autoridade na vida do cristão era Cristo e mais ninguém. E aí eu digo para você, ou melhor, pergunto para você para encerrarmos a nossa aula. Quem tem sido a autoridade na sua vida? A Bíblia, Cristo ou qualquer vento de doutrina? Você vai se posicionar agora como John Wycliffe ou você vai se posicionar como o povo do século XII, que não tinha conhecimento e se deixava levar por comportamentos, pensamentos e posicionamentos? Bem, eu espero que você possa responder ou tenha respondido que você é John Wycliffe, que não se deixa levar por ventos de doutrina e que a sua autoridade máxima na sua vida tenha sido Cristo e tem sido a palavra dele, que é sagrada. A nossa aula fica por aqui. Hoje nós falamos sobre John Wycliffe, nós falamos sobre as práticas e posicionamentos da Igreja Católica, a Igreja Medieval. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários o que você achou dessa aula. Eu vou interagir com vocês, pode ter certeza disso. Eu tenho acompanhado. E nos vemos na próxima aula. Shalom Adonai.